Olá, amigos! Aqui estamos para a nossa reflexão diária do Evangelho no nosso canal Reflexão e Ação. Sejam todos bem-vindos. E meu nome é Adilson. E o meu nome é Sônia. Hoje, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, e o Evangelho de hoje é tirado do livro de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Iniciamos então em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é muito bonito, muito significativo, muito direto, muito claro, né? E então é isso. A gente sabe que a videira é uma árvore que produz a uva, né? É uma plantação de uva, né? E é bem interessante mesmo, porque eu aqui tenho um pé de amora. De vez em quando eu tenho que quebrar uns galhos, jogar fora, porque ela se espalha muito. E realmente, quando eu quebro o galho, ela morre, ela seca, eu jogo no lixo. O galho. O galho seca, mas a árvore continua firme, produzindo muito mais galhos, né? Então a gente tem bastante ideia, né? O que Jesus está falando nesse evangelho, né? Que se um galho é cortado da árvore, ele não vai dar mais fruto. E ele tá se comparando com essa árvore. E bem interessante, logo aqui no versículo 1 ele fala: Eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto, ele o corta. É o agricultor que cuida da plantação, né? Uhum. Então, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. É bem claro, não tem assim, a gente nem tem muito o que falar, né? Na verdade, não, é uma passagem bem clara, uma linguagem bem objetiva, uma imagem bastante poderosa que Jesus está usando, né? Se comparando a uma árvore e dizendo que nós somos os ramos e a necessidade que há de nós produzirmos frutos. Então, é uma passagem
em que Jesus está usando uma linguagem bem clara, que não está sujeita a nenhuma outra interpretação. Só existe uma interpretação para essa palavra, e essa interpretação é justamente isso, que o Senhor é a árvore, que Ele é o tudo, e que se a gente não estiver ligado a Ele, se a gente não estiver ligado a esse tudo, a gente não vai ser nada. É bem claro, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É realmente assim. A gente pode imaginar mesmo que realmente como um galho fora da árvore, ele não serve para nada, assim somos nós. Fora de Jesus, não vamos produzir fruto nenhum, né? Então, a gente precisa... Que jamais seja esse o nosso destino, de galho seco, que depois vai ser jogado no fogo e vai queimar. Que nós estejamos realmente ilesos desse tipo de... que na realidade seria a condenação da alma, né? A alma ser jogada no fogo e para sempre, né? Queimar no fogo. Mas aqui, mais do que uma mensagem pessimista, a mensagem aqui realmente é otimista, mostrando o quê? Que desde que a partir do momento que a gente faça a nossa parte, né? E a gente procure realmente viver o reino de Deus aqui na terra, vivendo de acordo com o Evangelho, procurando cumprir os mandamentos, procurando seguir os ensinamentos de Jesus, colocando em prática na nossa vida. Quer dizer, essa mensagem é uma mensagem otimista. Desde que a gente esteja procurando fazer isso, a gente vai estar ligado à árvore, a gente vai poder produzir frutos, e isso é a melhor coisa que pode acontecer para nós. Aqui no versículo 7, ele fala assim: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado, né? Então, é muito, muito bom isso, né? Saber que se a gente permanece unido a Cristo e se a palavra dele permanece em nós, quer dizer, não é só a gente dizer eu estou unido a Cristo. O Cristo tem que estar unido a mim através da sua palavra também. As palavras dele têm que estar permanecendo em nós. Vivendo ela, né? Vivendo. É isso que você ia perguntar, o que significa? O que viver, né? Viver, botar em prática. Viver as palavras de Cristo, né? Colocar em prática os ensinamentos dele. Se Jesus diz, anda uma milha, você anda uma milha. Se Jesus diz, tire a sua camisa, dê para o seu irmão que está passando frio, você tira a sua camisa e dá para o seu irmão que está sentindo frio. E daí por diante, se a gente procurar fazer a nossa parte, Deus vai nos ajudar e vai nos dar mais força ainda para que a gente possa fazer até muito mais. Nisto meu Pai é glorificado, diz no versículo 8. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. O que é um discípulo, né? Um discípulo é um aluno, né? Exatamente. Esse significado da palavra discípulo, né? Uhum. Aluno de Jesus, né? Que aprendemos com ele, né? E outra coisa também que me chamou a atenção, olha a ordem das coisas. Primeiro, nós temos que seguir as palavras de Cristo, para que essas palavras estejam em nós. Só a partir desse momento que a gente vai realmente ser considerado discípulo de Cristo. Ser discípulo dele. Porque o que acontece muitas vezes, infelizmente? Muita gente se acha discípulo de Cristo, mas não segue as palavras de Cristo. Então, como que eles podem ser discípulos se eles não procuram fazer a vontade de Deus? Na verdade, assim, para a gente se considerar aluno, né? Se eu não posso dizer que eu sou um aluno da FEU se eu nem vou lá nessa faculdade, né? Se eu nem vou lá, então eu vou dizer, eu sou aluna da FEU.
mas eu não frequento nenhuma aula, não me registrei, não sou parte do grupo de lá. Então, realmente, para você ser um discípulo de alguém, é bem interessante, né? Porque isso é uma influência dos gregos, né? Isso é que verdade. Tinha, né? Que tinha escola, né? E para não perder o ritmo do seu raciocínio agora, eu pensei numa outra coisa também para completar o que você acabou de pensar. Se você não vai à FIU, né, para participar das aulas, você não pode dizer que é aluna do FIU. E, consequentemente, ninguém lá vai te conhecer, porque você nem vai lá, você não está registrada. Assim também é o reino de Deus. Não vê que Jesus diz, quando aqueles que vão chegar para ele vão dizer assim: mas Senhor, em vosso nome fizemos muitos milagres, expulsamos demônios, curamos doentes. O que Jesus vai dizer para eles? Eu não vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, as coisas erradas, os pecados. Eu não podia fazer até um milagre em nome de Jesus, mas a gente até falou isso. O milagre acontece não da pessoa que está fazendo a oração para conseguir, mas daquele que está recebendo e tem fé, né? Exatamente. Mas é isso, para ser discípulo de Jesus, tem que realmente ser aluno de Jesus, aprender com o mestre, né? Quando ele fala, vocês me chamam de mestre e senhor, eu sou. Mas ele é mestre de quem quer aprender com ele, de quem quer seguir ele, né? De quem é fiel aos ensinamentos dele. Então, nesse evangelho de hoje, assim, é para a gente pensar, né? Para mim pensar o que significa mesmo estar unido a Cristo, né? Fazer parte significa isso, que ele é a videira e eu sou o ramo dessa videira, e eu só vou dar fruto se eu estiver unida com a videira, né? Se eu me desligar dela, não vou dar. E é importante, assim, ele convida a todos, né? Que todos façam parte, né, dessa videira, que todos dê frutos, né? E quando ele fala mesmo para todos. Mesmo aqueles que não o conhecem, não o seguem, mas é importante conhecer Jesus e seguir Jesus, né? Para poder produzir muitos frutos, é preciso estar unido com ele, para poder ser discípulo dele, agradar a ele e fazer a vontade do Pai que o enviou, né? E essa árvore é tão rica, tão cheia de coisas boas para gente, que tem lugar para todo mundo nessa árvore. Quem quiser se tornar videira, quem quiser se tornar um ramo dessa árvore, basta simplesmente aceitar o convite que o Senhor nos faz diariamente, aceitar o convite para que a gente possa se tornar um galho, um ramo dessa árvore, né? Para quem ainda não se sente como um ramo, para quem ainda não conheceu, né, a palavra de Deus. Na verdade, nesse mundo, nós seguimos muitos conselheiros, né? Seguimos muitas pessoas, ainda mais hoje em dia, com o YouTube, tem tanta gente que segue tanta gente, né? Mas a gente deve de realmente refletir sobre isso, né? Quem a gente está seguindo, qual a proposta que essa pessoa tem para a gente, o que essa pessoa que a gente segue contribui para que a nossa vida seja melhor, né? Então, a gente sabe que, na verdade, não tem nada demais de seguir o chefe, seguir aquele que te ensina alguma coisa, aquele que te transmite. Existem canais que realmente se identificam com a gente. Então, não existe nada demais que você siga muitas pessoas, mas ninguém é comparado com Jesus. Seguir Jesus é algo diferente. É diferente porque as outras pessoas que a gente segue nos ensinam coisas que servem para essa vida, às vezes até dão bons conselhos, mas seguir Jesus, estar unido com Jesus, é algo que começamos nessa vida para toda a eternidade, né? Isso é verdade. Você pode estar muito bem seguindo alguém
e esse alguém parte de repente. Às vezes eu vejo história de pessoas mesmo no YouTube que morrem, que tinham muitos follows, muita gente que seguia, e morreu, você não tem mais nada para seguir daquela pessoa, né? Enquanto a palavra de Deus é escrita há mais de 2000 anos atrás, mas ela é viva, ela é para o dia de hoje, ela é para agora, qualquer momento que alguém pegar para ler, né? Sempre presente. E você, e quando a gente segue o Cristo, a gente sabe que a gente começa a seguir ele aqui e vamos continuar com ele para sempre, né? Amém. Na outra eternidade. Então, e realmente todos os conselhos que ele dá para a gente são tudo coisas boas, né? Que não afetam nada na sua vida, né? Só enriquecem a gente, né? A única coisa, vai despertar mais a nossa consciência, a gente vai entender melhor o certo e o errado, né? A gente vai entender e a gente vai ficar comprometido, né? A diferença, assim, você pode seguir outras pessoas que não te comprometem em nada, né? Exatamente. Mas quando você segue Jesus, você fica comprometido de ouvir os ensinamentos dele e colocar em prática, né? Exatamente. Então, mas é uma pena, né? Que muita gente ainda não conhece Jesus, não o segue, não entende a mensagem que ele veio trazer para a gente, né? E a nossa missão nesse mundo de batizado, né? Todos nós batizados somos sacerdotes, profetas e reis. Todos nós batizados temos uma missão de ser evangelizadores, né? Dizer para as pessoas, olha, eu sigo muitas coisas, mas eu sigo Jesus. Acima de tudo. Acima de tudo. E Jesus, ele faz a minha vida ser muito boa. Porque ninguém pode te dar segurança que você pode ser feliz sofrendo, que você pode ser feliz sendo traído, que você pode ser feliz sendo oprimido, mas Jesus pode. Porque ele pode completar a nossa alma de uma tal maneira que todos esses sofrimentos viram fichinhas, né? Tudo é superado sem nenhum problema, porque Jesus está acima de tudo isso, e uma vez que a gente busca a palavra dele e coloca em prática e traz isso para a nossa vida, né? Transformando a nossa vida, nosso coração, tudo mais que há neste mundo, os problemas, né, as complicaçõezinhas do dia a dia, tudo isso a gente consegue resolver com muito mais facilidade. Igual eu falei ontem, no vídeo de ontem, que com 24 anos, a gente, quando coordenava esse grupo lá na Igreja Cristo Operário, na Vila Kennedy, e tinha muitas pessoas muito sofridas nesse grupo, e eu tive um grande aprendizado e vendo assim como que Deus conforta, né? E eu até me colocava no lugar daquelas pessoas pensando, será que se eu estivesse passando o que elas estão passando, eu seria assim? Eu teria essa fé? Eu teria alegria? Então eu vi que realmente era importante seguir Jesus, porque ele ajuda a gente nesses momentos difíceis, né? Isso é verdade. Você não fica só, você não sente só desespero de chegar ao ponto de pensar em dar um fim na sua vida por causa daquele sofrimento, não. Ele te dá uma força extraordinária. Ele sempre coloca, mas nesse evangelho de hoje está dizendo, se a gente permanece unido com Cristo, tudo que pedir a gente vai receber. Eu não duvido disso, porque eu acredito que isso que ele falou aqui é pura verdade. Eu creio. E a gente vê, né, no Evangelho que é uma afirmação exata, é uma afirmação que não deixa nenhuma sombra de dúvidas, né? Tudo o que vós pedirdes, lhe serão concedido. Desde que a gente tenha as palavras de Cristo, né, permanecendo na nossa vida. Bom, é isso. Quer dizer que todo dia nós aprendemos algo novo e reaprendemos o que já sabíamos. E quando eu reaprendo,
eu aprendo com mais perfeição, né? Porque sempre quando você reaprende uma coisa, acrescenta mais, né? Outra, a gente já havia ouvido essas lições antes, já havíamos compreendido a lição, mas estamos sempre renovando, sempre solidificando aquilo, né, que nós já havíamos ouvido antes, cada vez mais, né, como hoje, por exemplo, ouvindo mais uma vez esse Evangelho, ele mais uma vez ele veio solidificar os nossos conhecimentos, aquilo que a gente traz, né, na nossa fé. Então é isso que essa palavra de hoje, né, que nós acabamos de ouvir, que católicos do mundo inteiro estão refletindo, que seja realmente para nós assim, uma segurança, uma certeza que a gente precisa estar unido a Cristo, e a palavra dele também, não é só estar unido a ele, mas estar unido à palavra dele, para que ele venha ajudar a gente em todas as nossas necessidades. Porque ele fala nesse evangelho de hoje que tudo que você pedir será dado. E então a gente sabe, Deus tem os caminhos de Deus, o plano que ele tem para a gente, nós não conhecemos. Mas na medida que a gente se propõe a seguir, a gente vai descobrindo. E ele pode levar a gente para lugares que a gente jamais imaginava de ir e de estar, né? Como nós aqui na América. Jamais imaginávamos, mas o Senhor nos trouxe até aqui e não sabemos até aonde mais ele vai nos levar. Mas uma certeza nós sabemos. Um dia vamos estar na sua presença. Amém. E lá nós vamos dar testemunho, vamos dizer para ele vai pedir conta e eu vou dizer, Senhor, sabe o que eu fiz no tempo da minha vida? Eu me esforcei de viver a tua palavra e me esforcei de falar para todas as pessoas tudo que eu aprendi contigo. Ele vai me perguntar, onde estão as moedas que eu havia confiado a você, para que você pudesse ganhar lucro, você poder fazer crescer. Aí eu vou ter que prestar conta dessas moedas, né? Pois eu espero estar os talentos, com muito né? mais... exatamente. Você está lembrando da parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Que eu espero quem ter ele muito deu mais do que... Não pode enterrar o dom, não. Se ele te deu você tem que multiplicar. Se ele te deu 5, tu tem que devolver 10. Então, todos nós temos dons. Temos que descobrir quais são os nossos dons e colocar em prática. Exatamente. Porque o Senhor vai querer saber isso, né? Então, e a gente só consegue colocar em prática se estiver unido ao Cristo. Que a árvore da vida. A árvore da vida, né? Então, que o Senhor nos ajude a nunca ser um galho quebrado, né? A gente pode até quebrar um galho de alguém, ajudando, mas que a gente não seja um galho quebrado, que a gente seja um galho unido à videira. A gente pode quebrar o galho de várias pessoas, mas não podemos ser um galho quebrado. Não podemos, verdade. Um trocadilho aí. Então vamos terminar aqui, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que a gente consiga produzir muitos frutos unidos a Cristo, viver a sua palavra, colocar em prática e que a nossa vida tenha um sentido novo, né? Cada Amém. dia estamos aprendendo coisas novas, estamos tendo oportunidade para nos tornarmos homens novos, né? Pessoas novas, como diz São Paulo, né? O homem novo é aquele que nasceu de novo para Cristo, né? Cristãos de verdade. Temos que deixar o homem velho para trás, né? Isso mesmo. Então, ficamos com Deus, que o Senhor nos abençoe e a gente terminou esse momento aqui invocando a Santíssima Trindade, agradecendo essa oportunidade de mais um dia. Amém. Então, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por meditarmos na Tua Palavra, por termos aprendido e que a gente continue sempre unido a Ti, a Tua Palavra, a essa árvore
e que a gente consiga sempre dar muitos frutos unidos contigo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Para seja sempre louvado. seja louvado. Em nome do Pai, Pai, do Filho e e do Espírito, do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Tchau. Obrigado. tchau. Fiquem com Deus.